Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula em que vamos resolver uma questão do Enem de 2019. Dessa vez vamos resolver a questão 141. Estamos usando como referência o caderno amarelo. Ok? Então vamos lá. Beleza, pessoal. Então vamos lá. Questão 141. Um gerente decidiu fazer um estudo financeiro da empresa onde trabalha, analisando as receitas anuais dos 3 últimos anos. Tais receitas são apresentadas no quadro. Estes dados serão utilizados para projetar a receita mínima esperada para o ano atual, que é o ano 4, pois a receita esperada para o ano 4 é obtida em função das variações das receitas anuais anteriores, utilizando a seguinte regra. Veja só, vamos prestar atenção nessa regra. A variação do ano 4 para o ano 3, eu não gostei muito dessa linguagem para. Eu prefiro assim, a variação do ano 4 em relação ao ano 3 será igual à variação do ano 3 em relação ao ano 2, adicionada à média aritmética entre essa variação, qual? Do ano 3 em relação ao ano 2, e a variação do ano 2 em relação ao ano 1. O valor da receita mínima esperada em bilhão de reais será de... Pessoal, vejam só. Nós sabemos a receita do ano 1, que foi de 2,2 bilhões de reais. Do ano 2, que foi de 4,2 bilhões de reais. Do ano 3, que foi de 7,4 bilhões de reais. Se eu descobrir a variação do ano 4 em relação ao ano 3, eu descubro qual é a receita mínima esperada para o ano 4. Porque aí basta eu pegar a receita do ano 3, de 7,4 bilhões de reais, e adicionar a variação entre o ano 4 em relação ao ano 3. Tá certo? Então, o meu interesse nesse momento é de calcular essa variação do ano 4 em relação ao ano 3. Só que tem uma regra que ele deu. Vamos dar uma olhada na regra. A variação do ano 4 em relação ao ano 3 será igual à variação do ano 3 em relação ao ano 2, adicionada à média aritmética entre essa variação do ano 3 em relação ao ano 2 e a variação do ano 2 em relação ao ano 1. Vejam, como eu estou querendo calcular uma variação, eu vou representar por uma letra grega que é muito usada para variação, principalmente na física, que é o delta. Olha só, coloquei aqui delta. Você não é obrigado a chamar de delta, tá certo? Eu só chamei porque é uma letra grega já muito usada para variação. Beleza, essa variação que eu estou calculando não é qualquer variação. Essa variação que eu estou calculando é a mais importante para mim nesse momento, que é a variação do ano 4 em relação ao ano 3. Tá? Só que essa variação segue a seguinte regra. A variação do ano 4 em relação ao ano 3 será igual à variação do ano 3 em relação ao ano 2. Opa, essa eu já posso calcular. A receita do ano 3 foi 7,4 bilhões. A receita do ano 2 foi de 4,2 bilhões. De quanto foi essa variação aqui? É só eu pegar os 7,4 menos o 4,2. Tá? Então, deixa eu armar aqui essa subtração. Ok? Pessoal, uma subtração aqui com números decimais. Subtração com números decimais é só você colocar vírgula embaixo de vírgula. Colocando vírgula embaixo de vírgula fica tranquilo. Tá? Por sinal, subtração, uma coisa que normalmente eu não faço a subtração, porque tem gente que faz de um jeito, tem gente que faz de outro, mas essa daqui está bem tranquila. Os valores aqui ficaram bem fáceis. Quer ver? Ó? 4 menos 2 dá 2. Aí, ó, vírgula embaixo de vírgula, então vou colocar uma vírgula aqui embaixo também.
né? Essa vírgula daqui de baixo fica embaixo das outras que estão lá em cima. E ó, 7 menos 4 dá 3. Então ficou bem fácil de fazer essa subtração. Foi só colocar a vírgula embaixo de vírgula e os valores colaboraram bastante. Então, ó, a variação que me interessa do ano 4 em relação ao ano 3 será igual à variação do ano 3 em relação ao ano 2, que foi essa que nós acabamos de calcular. Então, deixa eu colocar aqui, ó, 3,2. Mas não é só isso. Adicionada, então vai ter uma adição aqui, a que a média aritmética entre essa variação, que nós acabamos de calcular, e a variação do ano 2 em relação ao ano 1. Ok? Então, eu preciso calcular primeiro a variação do ano 2 em relação ao ano 1. Ó, o ano 2, a receita foi de 4,2 bilhões de reais. E o ano 1, a receita foi de 2,2 bilhões de reais. Qual foi a variação do ano 2 em relação ao ano 1? É só você fazer 4,2 menos 2,2, mais uma subtração que envolve decimais. Olha só, 4,2 menos 2,2, mais uma vez eu tive o cuidado de colocar vírgula embaixo de vírgula, tá? Outra subtração que os valores também estão ajudando, então fica fácil de fazer essa subtração, ó. 2 menos 2 dá 0, vírgula aqui, embaixo da outra eu vou botar no resultado, a vírgula também vai aparecer embaixo das outras duas, então ó, vou botar a vírgula aqui. E 4 menos 2 que dá 2, ok? Então a variação do terceiro ano em relação ao segundo foi de 3,2, e a variação do segundo ano em relação ao primeiro foi de 2,0. Sinal, falar 2,0 é a mesma coisa que falar 2, tá, pessoal? Esse vírgula 0 aqui ele é desnecessário. Beleza, então a variação que me interessa é a variação do ano 3 em relação ao ano 2, mais a média aritmética dessas duas variações, que é do ano 3 em relação ao ano 2 e a do ano 2 em relação ao ano 1. Como é que se calcula a média aritmética? Se adiciona os valores e divide pela quantidade de valores que você está utilizando. Eu só vou utilizar dois valores, então eu vou dividir por 2. Então, olha só, aquele valor original, que é a variação do ano 3 em relação ao ano 2, mais a média aritmética, tá? Das variações do ano 3 em relação ao ano 2 e do ano 2 em relação ao ano 1. Ok? Bom, aqui eu tenho uma adição de números decimais. Adição de decimais, pessoal, é a mesma coisa de subtração de decimais, assim, em termos de preocupação. É só colocar a vírgula embaixo de vírgula. Olha só, vou colocar aqui, ó, armei aqui a minha adição, 3,2 mais 2,0, coloquei vírgula embaixo de vírgula, e já adicionando, ó, 2 mais 0 dá 2, e 3 mais 2 dá 5. E veja que é a vírgula embaixo de vírgula. Ok? Aqui eu só repeti, ó, delta igual a 3,2 mais 3,2 mais 2, nós acabamos de fazer a conta que dá 5,2. Esse 5,2 sobre 2. Beleza. O que eu tenho agora? Eu tenho uma divisão que envolve um número decimal. Interessante isso aqui, porque, por exemplo, nos 10 vídeos que nós temos, né, no canal sobre divisão, não contempla esse tipo de situação. Por quê? Porque lá era sobre divisão de 2 naturais. E esse 5,2 aqui não é um número natural, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui separadamente essa divisão. 5,2 dividido por 2. Tá? Faça o seguinte, comece inicialmente, uma coisa, só um instante, pessoal, uma coisa que eu queria destacar é que nessa divisão você está dividindo um número decimal por um número natural, tá? Eu queria ressaltar que o divisor aqui é um número natural, ok? Então veja, no início dessa divisão, faça como se não tivesse vírgula, tá? Então, inicialmente eu vou fazer uma marcação aqui, de forma que o número à esquerda seja maior ou igual a 2. Então eu posso fazer essa marcação aqui. Vamos lá, marquei. Agora,
Eu quero colocar um algarismo aqui que multiplicado por 2 chegue o mais próximo possível de 5 sem ultrapassar. Vai ser 2. Por quê? 2 vezes 2 dá 4. Se eu botar 3, 3 vezes 2 já dá 6. Já não serviria. 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. Tá? Agora veja só, nesse momento, o que acontece? O próximo algarismo já aparece depois da vírgula. Então é o seguinte, pessoal, se o próximo algarismo aparece depois da vírgula, para você poder baixá-lo, você tem que colocar uma vírgula aqui, tá? Então olha só, vou colocar uma vírgula aqui no meu quociente, e aí agora sim eu posso marcar esse algarismo e baixá-lo para ficar ao lado do 1 aqui. Então olha só, marquei e baixei. Então vamos lá, vamos continuar. Eu estou procurando um algarismo para colocar aqui que multiplicado por 2 chegue o mais próximo possível de 12, pode até ser igual, só não pode ultrapassar. Vai ser 6, porque 6 vezes 2 dá exatamente 12. Então, ó, 6 aqui. 6 vezes 2, 12. 12 para 12, não falta nada. Então, ó, 0 aqui. Opa, peraí. Não tenho mais nenhum algarismo para baixar. E aqui está dando 0, vou parar por aqui mesmo, tá? E vou só botar parênteses aqui para destacar que esse é o meu resto. Então, olha só. Então, a divisão de 5,2 por 2 deu quanto? Deu 2,6. Então, ó, eu vou substituir 5,2 sobre 2 por 2,6. Então, vai ficar delta igual a 3,2 mais 2,6. Mais uma adição com decimais. É só colocar vírgula embaixo de vírgula. Olha só. Aqui embaixo, ó, 3,2 mais 2,6. Vírgula embaixo de vírgula. 2 mais 6 dá 8. No resultado, a vírgula vai estar embaixo das outras, né? E 3 mais 2 dá 5. Então, 3,2 mais 2,6 dá 5,8. Beleza. E qual vai ser a minha resposta? Porque isso aqui que nós achamos foi a variação do ano 3 em relação ao ano... é a variação do ano 4 em relação ao ano 3. Mas qual vai ser a receita do ano 4? Vai ser igual a 7,4 bilhões de reais mais essa variação. Então, olha a minha resposta, 7,4 mais 5,8. Adição de números decimais. Mais uma vez, coloca vírgula embaixo de vírgula. Olha só, deixa eu armar. Armei aqui, já coloquei aqui, ó, 4 mais 8 dá 12. Olha só, 12, mas eu não vou ficar com 12, né? Aqui são 12 décimos, né? Eu estou adicionando os décimos. Então, ó, 12 décimos. Eu não vou ficar com 12 décimos. Eu só vou ficar com 2 décimos. E os outros 10 décimos eu vou transformar em uma unidade. Como está apertado aqui, normalmente eu coloco em cima, né? Mas, na verdade, você pode colocar em qualquer lugar, embaixo, no meio. Como está apertado aqui, eu vou colocar aqui no meio, tá? Olha só. Então, 10 décimos eu transformei em uma unidade. E aí, vamos adicionar as unidades agora. 7 mais 5 dá 12. 12 mais 1 dá 13. Como não tem mais nada depois, eu posso já botar 13 aqui direto. Ok? Então, 7,4 mais 5,8 deu 13,2. Então, deixa eu botar esse resultado aqui. E essa é a minha resposta, né? Ele está querendo saber qual é o valor da receita mínima esperada em bilhões de reais. Tá? Então, essa receita mínima esperada em bilhões de reais é de 13,2. Vou marcar aqui. Ok, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço e até a próxima.